Eu estava sentindo muito forte de falar sobre um tema muito interessante que Deus tem falado no meu coração nos últimos dias. E falando ainda sobre Abraão. Abraão, ele tem um impacto muito forte no nosso meio. Abraão, ele é o pai da fé. O que eu falei? Abraão é o pai da fé. Hoje nós declaramos que ele é o nosso pai, nós somos descendentes de Abraão, correto? Quantos aqui declaram que você é descendente de Abraão? Então nós declaramos que Abraão, ele é o pai da nossa fé, mas isso não para somente no meio cristão. Hoje no ambiente monoteísmo, os cristãos reconhecem Abraão como pai da fé, o islamismo reconhece Abraão como pai da fé, os judeus reconhecem Abraão como pai da fé. Olha o impacto que tem até hoje. Então podemos divergir de muitas situações, de muitas crenças, de muitos pontos teológicos, mas uma coisa que nós não podemos discordar é que Abraão, ele tem um impacto muito forte na minha e na sua vida. E o tema dessa noite é uma nova raiz. Quando nós falamos sobre Abraão, isso aí é o do passado. Vamos voltar à casa do pai de novo. Eu acho que Deus quer falar com alguém aqui nessa noite. Deus quer falar com você, meu irmão. Está na hora de voltar de novo para a casa do pai, hein, pastor Márcio? Quando a gente fala sobre Abraão, sobre essa raiz, a gente precisa entender qual é o impacto que Abraão tem na minha e na sua vida. Porque declarar que Abraão, ele é o nosso pai, que ele é o pai da fé, a gente precisa entender que esse pai também, ele era improvável, assim como você e como eu. Quando nós olhamos para Abraão, a gente só começa a ver as coisas boas. Então, normalmente a gente fala de que Abraão, ele teve muitos bens, Abraão, ele foi muito abençoado, Abraão, ele via Deus e Deus visitava ele, mas a gente esquece que Abraão era um ser humano como nós. Assim como eu, como você, que ele tinha problemas, que ele duvidava, que ele questionava. Isso nos traz para um ambiente dizendo o seguinte: olha, se Abraão era assim, e ele era tido como pai da fé, isso também cabe para mim, porque muitas vezes eu questiono, muitas vezes eu duvido, muitas vezes eu sou falho, muitas vezes eu erro, eu até peco, mas uma coisa que é certa, Deus, ele tem uma promessa, e ele cumpre, assim como ele cumpriu na vida de Moisés, assim como ele cumpriu na vida de Davi, assim como ele cumpriu na vida de José, e ele traz aqui o cenário de Abraão, para ele entender também, para nós entendermos, que como Abraão era falho, e ele foi tido como pai da fé, e isso cabe para mim na minha vida de hoje. Deus escolhe o improvável, para construir histórias extraordinárias. Eu vou repetir, Deus, ele escolhe improváveis para cumprir um propósito de algo que ele quer fazer na sua vida, na minha vida. Esses improváveis, muitas vezes você olha pelo mundo natural e você diz: não tem como, ele não é capaz, ele não consegue. A palavra diz que Moisés, ele era gago, ele não sabia falar, e Deus vai lá e diz: olha, você vai lá e você vai falar, mas eu não sei conversar. Moisés, ele não sabia falar, ele estava sendo fugitivo, ele fugiu, ele era um assassino, ele matou. Mas Deus é especialista nisso. O que me traz o conforto é saber que o meu Deus é um Deus que escolhe pessoas improváveis. Talvez é por isso que eu estou aqui nessa noite. Talvez que é por isso que você está aqui nessa noite. Porque muitas vezes a gente acha que a gente precisa ser um super-homem, muitas vezes a gente acha que a gente precisa ser aquela pessoa que não erra, aquela pessoa que não duvida, aquela pessoa que não questiona. Não, nós estamos dizendo que Deus usa as pessoas improváveis. Levante suas mãos, eu quero declarar sobre a sua vida. Talvez você está se enxergando como uma pessoa improvável. Eu quero dizer, é com pessoas improváveis que Deus faz coisas inexplicáveis. É com pessoas improváveis que Deus faz coisas extraordinárias. Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. Sabe por quê? Porque Ele te escolheu. E como Ele te escolheu não depende de você, depende do que Ele quer fazer através de você. Aleluia! Gênesis 12:1, olha só o que ele fala. E aconteceu que... Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua casa, sai da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. E far-te-ei grande nação, e abençoar-te-ei,
e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Olha que interessante. Deus está falando o seguinte: existem 3 movimentos de Deus aqui nesse versículo. Primeiro, Ele chama, repete comigo, Ele chama. Depois Ele encaminha. Mais forte, meus irmãos, me ajuda aí. Ele chama, Ele encaminha e Deus revela. Eu te mostrarei, versículo 1. Olha só, sai da tua terra, do teu ambiente, da tua parentela, do ambiente confortável, do cenário confortável, daquilo que está muito agradável para você, e eu te mostrarei. Ele está dizendo, eu vou te mostrar, mas primeiro você precisa sair. Você precisa agir com um passo de fé. Você precisa sair do ambiente confortável, sem saber que o ponto final está dentro do teu GPS. Quando Deus chama Abraão, Ele diz, olha, sai para uma terra que eu te mostrarei. Só que muitas vezes você fica questionando, para onde que eu vou? Como que eu tenho que ir? Se não tiver tudo organizado, eu não vou. E aqui nós estamos falando de muito mais. Quando nós estamos falando aqui de sair, nós estamos falando de, quando Deus chama de sair, Ele não está falando de simplesmente sair do ambiente geográfico. Quando Deus chama Moisés, Ele está dizendo o seguinte: sai de você mesmo, sai de dentro de você, sai da sua zona de conforto, sai das suas crenças, sai do ambiente que você convive, sai desse cenário que você está confortável, que está favorável nesse momento. Você precisa sair de dentro para fora, você precisa se descobrir, e para você se descobrir, você tem que agir com um passo de fé. E a nossa vida, ela é assim, pastor Márcio, muitas vezes nós precisamos agir com um passo de fé, porque dentro do ambiente confortável, meu irmão, está muito bom viver. Agora, quando Deus me chama para me sair e para me viver coisas extraordinárias, eu preciso me descobrir quem eu sou em Deus. A chamada para Abraão se manifesta não só geograficamente, mas Ele chama através de uma essência. Deus não estava tirando Abraão de um lugar, Deus estava tirando Abraão de uma condição. O mundo muitas vezes modelou você pela roupa que você veste, pela escola que você estudou, pelo carro que você anda. O mundo modela você pela casa que você mora, pela a quantia de carros que você tem na garagem. O mundo te modela de uma forma muito natural, mas Deus, Ele move e Ele te modela daquilo que Ele pode fazer através de você. Ele não te chama com base naquilo que você pode fazer. Deus não te chama com base naquilo que você pode se entregar. Deus te chama com base naquilo que Ele quer fazer através de você. Por quê? Porque nós declaramos que nós somos uma ferramenta, nós declaramos que nós somos aqui um instrumento, nós queremos ser usados por Deus, mas muitas vezes nós não deixamos Deus agir. Então nesse momento, quando Deus está chamando Abraão, está dizendo o seguinte: ei Abraão, sai de dentro, deixa eu te mostrar, deixa eu te revelar, deixa eu mover o ambiente ao seu redor, porque eu quero te mostrar o que eu posso fazer por você, não o que você pode fazer. Até porque, Abraão, você é estéril, sua mulher é estéril, você não tem nada, mas eu tenho algo para você. Eu quero mover, porque eu quero escolher pessoas justamente para mostrar que é a minha glória que basta, que é o que eu movo através de você, para que ninguém se glorie. Deus não tem problema. Olha o que Ele diz lá no versículo 2: eu vou te fazer uma grande nação, grande, eu vou te abençoar, rico, e tu serás uma bênção. Tem uma versão que fala: eu vou te fazer grande, rico, para você abençoar outras pessoas. Deus não tem problema com isso. Deus não tem problema de nos fazer grande. Deus não tem nos problema de fazer rico. Deus não tem nos problema, desde que seja para o próximo. Deus quer fazer tudo isso acontecer, mas Ele quer saber o teu coração. Eu vou te dar tudo isso que você está pedindo. Você quer carro? Você quer casa? Você quer riqueza? Você quer um cenário diferente? Você quer isso para quê? Para você mesmo?
Conheci muitos testemunhos de pessoas que oravam para Deus: Deus me dá um carro. Ele já ajoelhava e dizia: Deus me dá um carro, eu preciso de um carro, me dá uma casa, porque eu quero servir o Senhor, eu não vou faltar um culto, eu não vou faltar nada, eu quero estar em todos os clãs, eu quero dar carona para todo mundo. Aí Deus deu, meu irmão. Conheço 2 pessoas, e Deus deu, e não foi pouco. Passou uns dias, essa pessoa se desviou, um grande amigo meu. E eu falava para ele: mas peraí, cara, tu pedia tanto para Deus. Ah, mas aí sabe como é que é? O homem, o pastor, a igreja. Não, tu pediu para Deus e Deus te deu. Mas aí eu estou questionando aqui, dizendo o seguinte: para que Deus vai dar? Para que eu estou pedindo? Deus não tem problema de te fazer grande, de fazer rico, de fazer famoso, de fazer próspero, mas desde que seja para abençoar outras pessoas. Deus vai te capacitar, meu irmão. Deus vai te abençoar, Deus vai te dar, mas Ele está querendo olhar o teu coração e dizer: isso vai ser para quê? Vai ser para a tua glória, sabe por quê? Só tem uma coisa que Deus não divide. Pastor Márcio, Deus dá dinheiro, Deus abençoa, Deus prospera, Deus capacita, mas tem uma coisa que Deus não divide: é a sua glória. Deus não divide a glória dele com ninguém. E Deus, Ele sonda e Ele esquadrinha o nosso coração de uma forma mais íntima. Mas olha que interessante, vamos avançar, Gênesis 16, porque nós estamos falando que Abraão, nesse momento, ele estava saindo de um ambiente, ele estava se descobrindo, ele estava sendo conduzido para fora, com uma promessa, Marcos. Só que aí existe um momento que, no versículo 16, está dizendo o seguinte: olha, você vai ser grande, você vai ser abençoado, você vai ser pai de nações. Só que quando Deus, pastor, chama ele, Abraão e Sara, Abraão tinha aproximadamente 85 anos, e ele recebe uma promessa: você vai ser pai de nação, você vai ser pai de multidão. Imagina agora, Deus te visita e diz assim: ó, você vai ser pai de multidão, só que você é velho e tua esposa é estéril. Abraão quer dizer pai de multidão. E aí aonde Abraão ia, Sara chamava ele: ei, pai de multidão, vem almoçar. Ei, pai de multidão, vem agora jantar. Ei, pai de multidão, vai lá agora no mercado. Ei, pai de multidão, vamos passear. E aí as pessoas na volta olhavam e diziam o seguinte: ei, o quê? Pai de multidão? Peraí, ele é velho, ele é estéril, ele não pode, ele é incapaz. Mas chegou um momento que, ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Sabe qual é o problema? O problema é que quando Deus promete para você, você tem convicção daquilo que você recebeu da parte do Senhor, você sabe onde você quer ir, mas não acontece na hora que você quer. Foi o que aconteceu. Isso mostra que até o nosso pai da fé, aquele que diz que é o homem que mais teve fé, que mais foi abençoado, ele questionou, ele duvidou e ele perdeu a esperança. Olha que cenário incrível que está se desenhando aqui. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor tem me impedido de dar à luz. Espera aí, quem é que tem impedido? Uns anos atrás, Deus disse que você ia ser pai, Deus disse que você ia governar, Deus disse que você ia ser grande, Deus disse que Ele ia te prosperar. Mas os dias passam, a ansiedade vem, não acontece como você quer. E aí vem aquele ambiente que diz assim: deixa eu te ajudar a modelar a promessa de Deus na sua vida, André. Está demorando demais. E aí Sara diz a Abraão: o Senhor tem me impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouvi Abraão a voz de Sarai. Abraão vai lá, deita com a serva de Sarai e tem um filho, Ismael. Nesse momento nós estamos falando que o primeiro filho de Abraão, aonde seria o filho da promessa, acabou de nascer o filho de uma ansiedade. O filho que não pôde esperar o momento de Deus agir. Na sua vida, meu irmão,
O que Deus tem te prometido que você ainda não tem recebido? O que Deus tem falado com você? Que você tem acreditado no primeiro momento, mas quando você olha, você está dizendo: está demorando demais, está complicado, está difícil, não está dando. Eu acho que eu vou fazer da minha forma, do meu jeito. Abraão recebeu uma promessa, mas ele não esperou o momento certo de Deus. Olha o perigo da ansiedade. O primeiro filho de Abraão é o filho da ansiedade. Abraão e Sara não resistiram ao tempo. Abraão e Sara não resistiram à pressão, não resistiram ao desejo, às cobranças, às circunstâncias. A ansiedade às vezes nos vence no tempo. E o tempo derruba os nossos olhos da promessa. Não tenta produzir pela ansiedade aquilo que Deus prometeu que vai te entregar pela fé. A fé, a ansiedade é o inimigo da fé. Quando nós agimos pela ansiedade, nós nos cegamos para a fé. Mas olha que interessante, o tempo passa, os anos se passam, e aí eu queria ler com vocês Gênesis 18, 9. E disseram: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ei-la lá na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por esse tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda, que estava atrás dele. Era Abraão e Sara já velhos, repita comigo, velhos, adiantado em idade. E já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda o deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Veja, Deus estava falando com Abraão, Sara estava ouvindo atrás da porta, cochichando lá, ó, com o ouvidinho lá, ó. Imagina você, Deus te visita, Deus vai lá na tua casa, e daqui a um pouco o seu marido pega e leva ele para a sala, para bater um papo, um lero com Deus, e a sua esposa fica aqui, ó, com o ouvidinho lá, ó, só querendo ouvir. E Deus sabia que Sara estava ali. E aí Deus pega e diz: olha, vocês vão ser pai. Passa-se aproximadamente aí 14 anos, e já com quase 100 anos, Deus visita novamente Abraão, depois de gerar um filho da ansiedade. Deus precisa retornar, trazer ele para o centro e dizer: ei, fica tranquilo, eu ainda tenho uma promessa para você, porque a minha promessa não é baseada nos dias que você está vivendo, a minha promessa é baseada naquilo que eu determinei no céu para a sua vida. Você só precisa descansar. Vai passar os dias, vai passar os anos, vai passar o tempo. Talvez você vai acordar, você vai dormir, você talvez não vai enxergar naquele momento, mas Deus está dizendo: fique tranquilo, não haja por ansiedade, porque eu prometi, e o que eu prometi eu vou cumprir na sua vida, eu vou cumprir na sua casa. Você precisa descansar, você precisa acreditar, porque o Senhor tem algo extraordinário para a sua vida. Mas você muitas vezes está deixando a ansiedade te tirar do foco, você está deixando a ansiedade te tirar do centro. Eu declaro sobre a sua vida: a ansiedade não vai tirar as promessas da sua vida. Eu declaro mais uma vez, erga suas mãos, a prosperidade do Senhor, a visão do Senhor estará junto na sua visão. Aquilo que o Senhor prometeu, você vai enxergar. A ansiedade não fará parte da sua vida. Você não vai viver com os planos da terra, você vai viver com os planos do céu para você. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite, o prazer, pois já sou velho, está tudo envelhecido aqui, não tem mais nada. Próximo, 14. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? O Senhor ouve Sara questionar, e eu vou repetir. O Senhor pega e diz: haveria algo impossível para Deus? Haveria algo impossível para Deus? Haveria algo impossível para Deus? E eu repito, existe algo impossível para Deus? Existe algo impossível para Deus na sua vida?
Existe algo para Deus impossível na sua casa, na sua história? Existe algo impossível para Deus naquilo que você tem sonhado? Naquilo que você colocou lá no início do ano e você tem orado e você não tem visto? Eu quero repetir, existe algo impossível para Deus, para você? Graça e favor. Graça, aquilo que eu não mereço. Favor, aquilo que eu não posso, aquilo que eu não consigo. Naquela noite, naquela tarde, Abraão e Sara recebeu graça e favor. Que você possa nessa noite receber graça e favor. Graça, aquilo que você não merece. Aquilo que você não merece. Isso é graça. E favor é aquilo que você não consegue pela força dos seus braços. Eu declaro graça e favor sobre a sua vida. Eu declaro graça e favor sobre os seus planos. Eu declaro graça e favor sobre a sua casa. Eu declaro graça e favor sobre a sua empresa. Eu declaro graça e favor para tudo aquilo que você tem ansiado em Cristo. Eu declaro graça e favor em tudo aquilo que você vai viver nos próximos dias, ainda dentro deste ano. Eu já preciso me encaminhar para o fim. Seus falsos. Vocês estão loucos para ir embora. Estão loucos para comer a pizza da Get ali, né? Estão só olhando para o relógio ali. Estão dizendo assim, acaba logo que eu estou com fome. Amanhã eu acordo cedo. Vigília. Vamos marcar uma vigília aí então. A promessa não seria cumprida com uma alternativa, Joca. Deus prometeu. E não ia ser com a força do braço. Ismael é o filho da lei. Isaac é o filho da graça. Eu quero que você se coloque em pé nessa noite. Eu quero dizer, o que Deus prometeu não precisa de ajuda. Você não precisa de ajuda para o cumprimento da promessa de Deus sobre aquilo que Deus prometeu para você. Existem duas expressões. Eu quero encerrar falando isso. Já é a primeira aula aqui que nós vamos dar aí do ITG, que vai acontecer aqui na Get. Antropomorfismo e antropopatia. Que nome difícil é isso, né? Antropomorfismo quer dizer o seguinte: é dar forma a algo. É trazer a existência de algo ilustrando como acontece na Bíblia. Sabe por quê? Porque eu preciso relatar isso para você. Quando Deus fala na Bíblia, quando está escrito antropomorfismo, quer dizer as mãos de Deus. Mas espera aí, Deus é espírito, Deus não tem mãos. E aí então eu uso a expressão para você entender o que é a mão de Deus. Pés de Deus, mas Deus não tem pés, Deus é espírito. Então ele usa essa expressão para você ter a clareza de como Deus ele é e como Deus pode agir. E a outra é a antropopatia, que é trazer esse sentimento. Outra forma de expressão é o Espírito Santo. Deus, ele tem ciúmes de você. Ele age com ciúmes. Peraí, você consegue imaginar Deus com ciúmes? Não, Deus não age com ciúmes, mas ele usa essa expressão justamente para você ter a clareza de qual é o sentimento quando você tira os olhos dele e olha para outro lado. Ele está dizendo, olha, eu preciso usar uma forma de entendimento. O que me chama atenção na obra de Deus é engraçado. O homem, pastor Cunha, ele usa máscara para ele se esconder de quem ele é. Mas Deus, ele usa uma máscara para ele se revelar como ele é, para você ter a clareza e entendimento como ele se move. Então eu quero dizer, quando o Senhor visitou ali a Sara e Abraão, Ele está dizendo, houve uma manifestação de Deus nesse ambiente, e houve uma presença, Deus visitou, e eu quero declarar para você, Deus vai te visitar hoje nesse lugar, Deus vai te visitar, mas peraí,
Nós somos um com Deus. Eu aceitei Jesus, Jesus está aqui. Não tem como Ele me visitar se Ele já mora em mim. E é aí que eu quero dizer, você estava na sua casa, Deus estava com você. Você entrou no carro, Deus estava com você. Você chegou nesse lugar, Deus estava com você. Mas quando o louvor começou, Ele te visitou de uma forma sobrenatural. Quando o ambiente espiritual aconteceu, houve uma manifestação do Senhor neste lugar. É isso que eu quero dizer para você. O Senhor vai te visitar na sua casa. O Senhor vai te visitar no teu trabalho. O Senhor vai te visitar lá no seu casamento. O Senhor vai te visitar na sua saúde. O Senhor vai te visitar naquele lugar que você mais precisa nessa noite. Vai haver uma manifestação, um visitar sobrenatural de Deus no seu ambiente. Você vai ser transformado por esse ambiente por causa da visitação de Deus. Quando você estava na sua casa, você começou a ler o devocional, Deus estava com você. Mas quando você ajoelhou, você se entregou, e você se prostrou, e você se rendeu, houve uma manifestação, a atmosfera mudou, o ambiente mudou, o cenário mudou, e você começou a ter uma paz, você começou a ter uma clareza espiritual, por causa de uma visitação. É isso que nós temos que buscar. Nós recebemos uma nova raiz, e é para esse cenário, esse ambiente que eu quero trazer você nesta noite. Quando você aceita Jesus, você começa a fazer parte dessa família. Você começa a fazer parte desse ambiente espiritual. E as coisas começam a caminhar de uma forma que você não espera, você não compreende, mas é a manifestação de Deus daquilo que Ele prometeu na sua vida. Feche seus olhos. Quantos querem nessa noite dar um passo de fé? Talvez você está nos visitando hoje, você não fez uma oração, você não entregou os seus caminhos para o Senhor, ou você está desviado, muitos tempos sem aparecer numa igreja, e o Senhor te trouxe aqui, e Ele está dizendo o seguinte: olha, você precisa ser enxertado nessa família, você precisa ser inserido. E o Senhor falou com você nessa noite, e você quer viver essas promessas de Abraão, você quer viver esse cenário de Abraão na sua vida, na sua casa. Eu quero que você, com seus olhos fechados, levante as suas mãos, e de forma ousada, você que levantou a sua mão, você quer entregar seus caminhos para o Senhor, eu quero convidar você a vir aqui na frente agora. Saia do seu lugar, vem aqui na frente que nós vamos orar com você. Seja ousado, mova os céus, mova o cenário. Eu sinto que tem mais gente aqui que o Senhor está te chamando, mas você está resistindo. Não resista àquilo que Deus quer fazer na sua vida. Não resista àquilo que Ele quer fazer. Você não vai mais viver a lei deste mundo, mas no momento que você entregar as suas vidas para o Senhor, você vai viver a lei de Deus. Você vai ser inserido nesse ambiente de Abraão, e as promessas de Abraão, do nosso pai da fé, vai estar sobre a sua vida. Então saia do seu lugar de forma ousada e venha até aqui na frente. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor, que tem pessoas vindo ainda. O Senhor vai transformar a sua história. Não tem a ver com o que eu falo, mas tem a ver com o que o Espírito Santo fará na sua vida. Se o mais alto que eu chegar for aos teus pés, eu me alegrarei. Se da tua glória eu puder provar, tudo eu terei. Teu amor me
Eu quero fazer o segundo apelo, rapidamente, já ir para o final. Talvez você chegou aqui cansado, desanimado. Talvez você chegou aqui duvidando. Talvez você está dizendo: só mais uma noite, a partir de amanhã eu não quero mais, eu vou entregar tudo. Está pesado, está difícil, você não está conseguindo, você está sobrecarregado. Eu quero que você saia do seu lugar, e nessa noite o Senhor vai te renovar as suas forças. Você que está cansado, desanimado, angustiado, triste, você não sabe o que você vai fazer amanhã, porque a matemática não fecha, a lógica humana ela não fecha. Mas eu quero dizer para você: esquece a lógica humana e você vai viver o sobrenatural de Deus. Vem aqui neste lugar que nós vamos orar por você. Saia do seu lugar. Saia do seu lugar e vem aqui que nós vamos orar por você. Amém, aleluias. Você que está aqui na frente, que aceitou a Jesus, quero orar pela sua vida. E depois da oração eu quero que você se encaminhe aqui à direita por staff. Não queremos anotar o seu nome e caminhar com você. Você nunca mais vai caminhar sozinho. Existe uma igreja que ora, que te ama, que quer o seu bem, que quer caminhar ao seu lado, que quer colher os frutos que vocês vão colher também, que quer ser uma bênção na tua vida, amém? Coloque a mão no seu coração, você que está aqui na frente, que quer aceitar Jesus. Repita essa oração comigo. Fala comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como o meu Senhor e como o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e faz na minha vida aquilo que só o Senhor pode. Muda a minha história, Senhor. A partir de hoje eu não caminho mais só. A presença do Teu Espírito Santo será comigo hoje e para sempre. Derrama, Jesus, alegria sobre a vida de cada um dos Teus filhos que aqui estão. A vida deles nunca mais será a mesma. A partir de hoje eles vão caminhar debaixo de bênção, de proteção, de provisão de Deus. Eu declaro sobre a vida deles que eles são filhos da promessa. Não mais filhos da lei, não mais filhos da perdição, mas filhos da bênção, da misericórdia, do amor, da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de hoje eles vão fazer e vão caminhar debaixo dessa graça e desse favor, e vão colher os frutos do Teu Espírito Santo. E eu creio que a partir de hoje eles viverão uma nova vida para a glória do Senhor. Você, igreja, pode aplaudir a Jesus por essas vidas que aqui estão. Amém? Vocês podem se dirigir aqui à direita. O staff vai pegar o nome de vocês, vai anotar o nome de vocês. Nós queremos caminhar junto, orar com vocês. Vocês darão os próximos passos e não darão sozinhos. Tem uma igreja que está do lado de vocês. Amém? Amém? Glória a Deus. Se dirijam aqui, ó, à esquerda de vocês, só para anotar o nome de vocês. Aleluias. Glória a Deus. Que noite maravilhosa, que palavra maravilhosa sobre a nossa vida, que declaração. E eu creio que assim como o pastor Rui te pregou e a palavra foi liberada, nós viveremos tudo aquilo que o Senhor tem proposto para as nossas vidas. Nós não seremos mais enganados, não viveremos como filhos da ansiedade, mas como filhos da promessa de Deus. Aqueles que confiam no Senhor jamais serão abandonados, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluias, aleluias, aleluias. Vamos estender as nossas mãos. Quero abençoar a sua vida, que você tenha uma semana extraordinária, que Deus possa continuar te surpreendendo, porque a vida com Deus é assim, a gente vem na casa de Deus, recebe uma palavra, mas a palavra não acaba aqui. A partir do momento que a gente sai desse lugar, existem pessoas que dependem da palavra de Deus, que precisam ouvir a voz de Deus, e as pessoas vão ouvir através das nossas vidas. Nós continuaremos sendo uma bênção, assim como Deus fez Abraão grande, prosperou Abraão. Ele disse: "Se tu uma bênção, nós seremos também uma bênção aonde o Senhor nos plantou, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, as amizades que o Senhor tem colocado diante de nós. Nós vamos cumprir tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, amém? Então receba o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com você hoje
e sempre. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém, amém e amém.